Anderson Torres deve depor hoje à Polícia Federal sobre as blitz nas eleições de 2022. Governo federal e Eletrobras entram em rota de colisão. Privatização vira disputa na Justiça. E você vai ver também. Governo relança programa Brasil Sorridente e espera atender mais 10 milhões de pessoas pelo SUS. Produção e venda de veículos novos despencam em abril. Texas vive fim de semana trágico. Atirador abre fogo em shopping center e homem atropela grupo na fronteira com o México. E vamos rever juntos alguns momentos que marcaram a coroação do rei Charles III e da rainha Camila. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos, quase 4, pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, e uma ótima semana para você. Boa tarde, Kleber. Uma ótima semana para nós, para você também que nos assiste. Vamos agora conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, o ex-ministro da Justiça e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está preso desde janeiro, deve prestar depoimento à Polícia Federal hoje à tarde em Brasília. O inquérito federal apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições do ano passado. E a denúncia é que os policiais teriam feito bloqueios para impedir que eleitores pudessem votar. A Polícia Federal pretendia ouvir o ex-ministro no dia 24 de abril, mas o depoimento foi adiado, a pedido da defesa de Anderson Torres, que alegou piora no estado de saúde dele. Ele está preso desde janeiro por suspeita de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram depredadas. Na época, ele era secretário de Segurança do Distrito Federal. Os advogados alegaram que Torres está sofrendo de depressão. O depoimento desta segunda-feira, que está marcado para acontecer no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, faz parte do inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. A denúncia é de que policiais teriam realizado blitz com o intuito de dificultar a chegada de eleitores aos locais de votação. Ao determinar a nova data para o depoimento, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, afirmou que Torres passou por avaliação médica. O magistrado também assegurou que ele terá o direito de ficar em silêncio. Mesmo assim, os advogados de defesa ainda tentam um habeas corpus para que Torres deixe a prisão. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para tornar réus mais 250 acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando foram depredadas as sedes do Tribunal, do Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional. Essa é a terceira leva de acusados e amanhã um novo grupo, também com 250 pessoas, começa a ser julgado. O governo federal e a Eletrobras entraram em rota de colisão. Na sexta-feira, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para contestar a privatização da empresa que aconteceu no ano passado. E nesta segunda-feira, a Eletrobras respondeu e disse que o processo seguiu todas as exigências da lei. A disputa agora promete se estender na Justiça. A Eletrobras emitiu um comunicado no qual afirmou que tomou conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. A publicação sobre a medida foi feita no site oficial da Advocacia Geral da União. O governo questiona a parte que trata do poder de voto dos acionistas. A ação foi apresentada na última sexta-feira no Supremo Tribunal Federal e no fim de semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas ao processo de privatização da empresa durante viagem ao Reino Unido. O entendimento dos governistas é que a lei diminuiu irregularmente o peso dos votos a que teria direito. O poder público tem 42,61% das ações da Eletrobras, mas o peso do voto foi limitado a 10%. Isso porque a privatização transformou a Eletrobras numa corporation, uma empresa de capital privado sem acionista controlador. A ação assinada pelo presidente Lula pede à Justiça que uma liminar seja concedida suspendendo os efeitos da privatização até o julgamento do caso.
A Eletrobras, por sua vez, afirmou que o processo seguiu fielmente às exigências da lei e foi aprovada após amplo debate no Congresso Nacional e no Tribunal de Contas da União. A empresa lembrou, inclusive, que, na época, 4 ações de inconstitucionalidade foram propostas sem sucesso. E olha só, essa notícia de que a Advocacia Geral da União entrou com uma ação na Justiça contra a privatização da Eletrobras caiu como uma bomba no mercado financeiro, não é, Dani? Pois é, Kleber. Olha, para a gente ter uma ideia, nesta segunda-feira, as ações da empresa tiveram uma queda de mais de 3%. É importante lembrar que esse assunto interessa para muita gente. Afinal, mais de 370 mil trabalhadores usaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para comprar ações da Eletrobras. Eles movimentaram quase 34 bilhões de reais e, por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre essa disputa entre a União e a Eletrobras, que foi parar na Justiça, nosso convidado de hoje é o advogado Felipe Menezes, que é professor de Direito em Pernambuco. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos, boa tarde à audiência. Boa tarde, doutor. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente a origem desse problema, que, aliás, é uma questão numérica. O governo afirma que tem 43% das ações, mas só 10% dos votos. Essa reclamação, no seu ver, é justa? O modelo de privatização que foi aprovado no Congresso está correto? Primeiro de tudo, é bom lembrar que a Eletrobras é o maior fornecedor de energia elétrica da América Latina, detentora dos maiores reservatórios, mas há um debate muito atual a respeito de energia renovável e a Eletrobras tem toda essa questão. Além do mais, é o setor estratégico da economia. Nada funciona sem energia, não é isso? Então, o governo ele tem sua parcela de razão quando reclama a respeito do percentual. Porém, há as questões legais, não é isso? Com o processo de privatização e tendo a empresa se tornado uma corporation, ela não tem um sócio controlador. Isso não serve só para que o governo não controle a empresa, mas também que nenhum outro ente privado também possa dominar a empresa e, portanto, eventualmente subjugar a economia brasileira. Mas, então, é uma cláusula de controle para os dois lados, embora haja realmente essa questão. Na época da venda, o voto vencido do ministro Vital do Rego colocou uma série de apontamentos que vale a pena realmente observar. E, doutor, agora a pergunta que... Ministro do TCU. Doutor, agora a pergunta que todo mundo quer fazer. Na sua avaliação, quais as chances desse processo de privatização ser revertido na Justiça, como pede o governo? Olha, sinceramente, na atual conjuntura em que se conta, é preciso que o governo, em primeiro lugar, amplie bastante a sua base, né, parlamentar para aprovar uma questão nesse sentido, porque realmente, para que isso seja modificado, é preciso modificar o estatuto da empresa, não é isso? Então, com a venda, cláusulas como após um PIL, explicando para o ouvinte, à medida que o acionista vai comprando novas ações, ele também vai tendo que indenizar, não é isso, os demais acionistas. Então, caso o Brasil queira avançar de 42,6% para mais de 50%, é capaz de o governo brasileiro ter que pagar, né, ressarcir os acionistas em mais de 300 bilhões. Então, acredito que realmente é preciso que seja bem articulado isso. Eu vejo com muita dificuldade. Doutor, como a gente disse no início dessa entrevista, muitos trabalhadores compraram as ações da Eletrobras com o dinheiro do FGTS, do Fundo de Garantia, e estão vendo agora esse valor despencar. É importante lembrar que depois de 6 meses, esses papéis podem ser negociados. Essas pessoas correm o risco de perder dinheiro por causa dessa briga na Justiça e o que elas devem fazer com as ações nesse momento? Bom,
com essas notícias todas, né, com essas falas a respeito da estatização, é natural que o preço da empresa caia. Mas eu não vejo risco para os acionistas. Na verdade, eu vejo o contrário. Eles serão indenizados e a indenização vai ser, a recompensa, né, o valor vai ser bem maior do que o de ação atualmente, entendeu? Então, por exemplo, o preço pode sair de 40 para 70 reais. Então, acredito que não há nenhum risco para que o acionista venha a perder. Quem vai perder mesmo, na verdade, é o governo, se tiver que cobrir essa oferta, né? Isso, cobrir o contrato. Tá certo, nós acabamos de conversar com o advogado Felipe Menezes. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. Até mais. Até mais. Bom, a gente muda de assunto agora para falar de saúde. O governo federal relançou nesta segunda-feira o programa Brasil Sorridente, em evento que aconteceu no Palácio do Planalto. O atendimento de saúde bucal será ampliado no SUS e a meta é que até o fim do governo quase 60 mil equipes estejam trabalhando em todo o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluiu a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, na Lei Orgânica da Saúde. E isso garante o atendimento odontológico, que será realizado de maneira permanente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Lula relançou o programa em evento no Palácio do Planalto, acompanhado da ministra Nízia Trindade nesta segunda-feira. Em sua nova versão, o Ministério da Saúde ampliará o atendimento odontológico pelo SUS, incluindo 3.700 novas equipes credenciadas e 630 novos serviços e unidades de atendimento. O objetivo do governo é alcançar 59.700 equipes até o fim do mandato em 2026. O Ministério da Saúde também habilitou 19 novos centros de especialidades odontológicas, além de 10 novas unidades odontológicas móveis para o atendimento em regiões vulneráveis e de difícil acesso. Além disso, o Ministério habilitou ainda 552 novos laboratórios regionais de próteses dentárias que ofertam, além de próteses, a reabilitação fonética e mastigatória. O Palácio do Planalto espera alcançar mais de 10 milhões de pessoas que ainda estão sem acesso aos serviços, totalizando mais de 111 milhões de brasileiros cobertos pelo programa. Segundo dados da Associação de Montadoras Anfávia, a produção de carros, picapes, utilitários esportivos, vans comerciais, caminhões e ônibus caiu 19,4% no mês de abril em relação ao mês anterior de março. E as vendas de veículos novos recuaram também. Vamos conferir. O setor tem atribuído desempenho negativo ao ambiente de juros elevados que pressiona a demanda por carros novos, a antecipação de compras de caminhões e ônibus no final do ano passado e também ao fornecimento de componentes ainda não estabilizados. A produção de veículos em abril somou 178.900 unidades. Esse é o menor nível para o mês desde pelo menos 2020. E os emplacamentos foram de 160.700. A siderúrgica Gerdau, importante fornecedora de aço para as montadoras do país, informou na semana passada que pelo menos 8 fábricas de veículos no Brasil estavam paradas. Na comparação com o mesmo período de 2022, a produção caiu cerca de 4% e as vendas subiram 9,2%. E no quadrimestre, a produção mostra alta de 4,8% sobre o período de janeiro a abril de 2022, com 714.900 veículos. Já as vendas avançaram 14,4% para 632.500. E veja a seguir, Texas vive fim de semana trágico. No sábado, um atirador abriu fogo em um shopping center. E no domingo, um homem atropelou um grupo em um centro de imigrantes na fronteira com o México. E vamos rever juntos, depois do intervalo, alguns momentos que marcaram a coroação do rei Charles III e da rainha Camila. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. E o Texas viveu um fim de semana trágico. Pelo menos 8 pessoas morreram e 10 ficaram feridas ao serem atropeladas por um veículo na fronteira com o México, em frente a um centro de ajuda de imigrantes. O episódio deste domingo ocorre um dia após um homem abrir fogo em um shopping, que deixou 8 pessoas mortas em Allen. Pelo menos 8 pessoas morreram e 10 ficaram feridas ao serem atropeladas por um veículo na fronteira com o México, diante de um centro de ajuda de imigrantes. As forças de segurança informaram que, no momento, a situação é tratada como acidente. Mas uma testemunha declarou que o motorista gritou insultos contra o grupo antes de acelerar o veículo. Foi muito rápido. Uma senhora veio dirigindo e nos disse para sairmos, o que fizemos. Foi muito repentino. O assassino dirigiu até nós, apontou para nós enquanto nos insultava. Muchas cosas de racismo en este lugar. Existe muito racismo nesse povo, nesta comunidade. Eu sou do México e muitas coisas ruins aconteceram comigo. Isso não é aceitável. Y pues, pero no, esto es inaceptable. Autoridades locais confirmaram que o motorista do veículo foi detido e está sob custódia, mas acabou levado para o hospital porque teve diversos ferimentos. O centro Brownsville registrou nas últimas semanas uma grande presença de imigrantes que são liberados depois que se entregam à patrulha de fronteira. As vítimas do atropelamento estavam em um grupo de 25 pessoas que aguardavam em um ponto de ônibus. O episódio deste domingo ocorre um dia após um homem abrir fogo em um shopping também no estado do Texas, que deixou 8 pessoas mortas, incluindo crianças. O tiroteio provocou cenas de pânico no sábado em um grande complexo comercial de Allen, 40 quilômetros ao norte de Dallas, que estava lotado. Pelo menos 3 pessoas morreram nesta segunda-feira depois que um avião militar produzido na Rússia caiu em uma casa no estado de Rajasthan, no oeste da Índia. O acidente aconteceu durante um treinamento. A Força Aérea da Índia confirmou nesta segunda-feira um acidente com um caça MiG-21 produzido na Rússia. A aeronave caiu em uma casa no estado de Rajasthan, no oeste do país, deixando 3 mortos e feridos. O piloto se ejetou e escapou com ferimentos leves. O caça caiu perto de Suracar durante um treinamento de rotina e uma investigação já foi aberta para apurar as causas do acidente. Os MiG-21, aeronaves de fabricação soviética, entraram em serviço na Índia nos anos 1960 e representam a espinha dorsal da Força Aérea há várias décadas. Mas o elevado número de acidentes fatais com o modelo levou os indianos a criar o apelido de caixões voadores. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. Nesse final de semana, aconteceu a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e teve de tudo: goleada, golaços e bons jogos. Vamos conferir. Na abertura da rodada, o Cruzeiro venceu o Santos no Independência com 2 gols do atacante Wesley. No primeiro tempo, ele recebeu um lançamento de Ramiro e o Cabuloso foi para a segunda etapa com a vantagem de 1-0. No reinício do jogo, o garoto Ângelo entrou na equipe santista e, após boa jogada com o atacante Marcos Leonardo, Ângelo igualou o placar. Logo em seguida, após um lançamento na área, Wesley marcou novamente e fechou a conta. 2-1 para o Cruzeiro. No Maracanã, Fluminense e Vasco se enfrentaram e logo no primeiro minuto, a defesa do Fluminense bobeou e Pedro Raul marcou para o Vasco. Após pressionar bastante, o Fluminense chegou ao empate no segundo tempo, com Lima. Vasco 1, Fluminense também 1. Na Arena da Baixada, o Furacão recebeu o Flamengo. Everton Cebolinha foi derrubado na área e Gabigol marcou de pênalti. O Furacão reagiu ainda no primeiro tempo com Vitor Roque. Na segunda etapa, Eric desempatou e garantiu os 3 pontos para o Atlético. E o fim de semana foi marcado pela coroação do rei Charles III e de sua esposa. Da abadia de Westminster, em Londres, para o mundo. Afinal, a cerimônia, que aconteceu 8 meses após a morte da rainha Elizabeth II, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O evento contou com toda a pompa e tradição e reuniu convidados de vários lugares do mundo. E, por fim, um grande show de música em homenagem à monarquia foi realizado em frente ao castelo de Windsor. Milhares de festas populares foram realizadas em todo o país e encerraram o fim de semana de celebrações
pela coroação de Charles III e da rainha Camila. Vamos conferir. O Reino Unido realizou um grande show para embalar a festa da coroação de Charles III. Em Windsor, cerca de 40 quilômetros de Londres, 20 mil pessoas participaram de um grande concerto pop em homenagem ao monarca. Entre as estrelas das apresentações de domingo, destacam-se os americanos Katy Perry e Lionel Richie. O casal real e o herdeiro príncipe William assistiram à série de artistas que aceitaram cantar para o filho da rainha Elizabeth II. Como minha avó disse quando foi coroada, a cerimônia é uma declaração de nossas esperanças para o futuro. Sabemos que ela está lá em cima, nos observando com amor e se sentindo uma mãe muito orgulhosa. Além do concerto, ao longo do domingo foram realizados mais de 67 mil almoços de bairro em todo o país, reunindo vizinhos de todas as idades e origens, cada um contribuindo com comida e bebida. A coroação é obviamente um catalisador. Acho que todos nós precisamos de um pequeno empurrão para nos movermos juntos. Quero dizer, há monarquistas aqui, mas no geral, é uma coisa baseada na comunidade. O longo fim de semana de comemorações culminou em um feriado bancário nesta segunda-feira, com apelos para que os britânicos tomassem parte em trabalhos voluntários. Realmente um evento cheio de pompa. Você assistiu, Dani? Eu assisti, fiz questão, tava lá ligadinha, acompanhando cada detalhe, eu e milhares de pessoas pelo mundo, né? Esse foi o grande assunto do final de semana. Com certeza, afinal não é todo dia que a gente vê a coroação de um monarca, né, Dani? Pois é, foi lindo. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais! Até mais!